Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo e uma pergunta que é muito comum ser feita, né? Primeira parte, todos entendem, Jesus se despiu da sua glória, nasceu de Maria, ali se fazendo homem, depois ele foi crucificado, ou seja, foi morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E uma pergunta que é feita e que é muito comum nós observarmos quando nós estamos dando aula é se quando Jesus ressuscitou, ele perdeu essa humanidade, ou seja, se ele deixou de ser homem, se ficou somente a divindade. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que foi justamente isso que aconteceu, que Jesus ressuscita e ao ressuscitar ele perderia essa humanidade, ou seja, ficaria somente a divindade. Ou seja, ele se despiu, deixou neste mundo, deixou na tumba aquele corpo. Só que a Bíblia, ela traz justamente o contrário. Ela mostra que quando Jesus ressuscita, ele continua sendo verdadeiramente Deus, mas ele continua sendo também homem, e essa humanidade que ele foi revestido, ela não é temporária. Essa humanidade que ele foi revestido, agora ela permanece para sempre, ou seja, ela acompanha agora a divindade, certo? Porque essa pergunta é que fica na cabeça de alguns. E nós vamos dar algumas provas de que essa humanidade ela se mantém, ela não se perde. Então, a primeira é que quando Jesus ressuscita, ele continua homem. Então vamos lá? Quando Jesus morreu na cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro. Até aqui, ninguém tem dúvida de que ele era homem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitou. Não foi apenas seu espírito que voltou, seu corpo também ressuscitou. Por quê? Porque os discípulos, quando veem Jesus depois de ressuscitado, eles acham que é o Espírito de Jesus, certo? Mas na verdade o que eles vão ver é um corpo que nós chamamos de corpo transformado e glorificado. Mesmo assim, continuava sendo um corpo verdadeiro, um corpo que refletia a humanidade, embora ele fosse transformado e glorificado. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e eles ficaram assustados e pensaram estar vendo um espírito. Aí Jesus mesmo tira essa dúvida deles. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Toquem em mim e vejam, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Ou seja, o espírito não pode ser tocado. O espírito não tem carne e não tem ossos. E eu tenho carne e eu tenho ossos, inclusive eu posso ser tocado por vocês. Se eu fosse um espírito, eu não tinha carne, se eu fosse um espírito, eu não tinha ossos, e se eu fosse um espírito, eu não podia ser tocado por vocês. Observe como Jesus fez questão de mostrar que continuava ou continua possuindo um corpo mesmo depois de ressuscitado. Ele não era apenas uma aparição, não era um fantasma, era o mesmo Jesus que havia sido crucificado. Por quê? Porque todos eles achavam que era um espírito. Isso foi chancelado pelos discípulos quando ficam com medo por achar que ali é um espírito, e é chancelado uma segunda vez quando o próprio Tomé duvidou da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque quando Cristo apareceu para os discípulos, Cristo, naquele momento, ele não estava presente. Então, Cristo agora aparece no momento em que Tomé estava, e Cristo diz: ponha aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado.
João capítulo 20, versículo 27. Ou seja, põe aqui o teu dedo, veja as minhas mãos e estenda a mão e coloque no meu lado, para que você possa ter a certeza de que verdadeiramente sou eu, que eu não sou espírito. Ou seja, isso significa que o corpo glorificado de Jesus ainda conservava as marcas dos pregos e das lanças, ou seja, o corpo ferido de Cristo, mesmo transformado, mesmo glorificado, tinha lá nele as marcas da cruz. Essas marcas não representam a derrota de Cristo, representam justamente a sua vitória. São lembranças eternas do preço que Cristo pagou pela nossa salvação. Porque como Deus, ele poderia muito bem remover estas marcas que estão no corpo dele, mas ele manteve como símbolo, né, da sua vitória. É impressionante pensar que um único corpo glorificado existente no céu ainda carrega as marcas da cruz. Elas nunca desaparecerão, serão lembradas por toda a eternidade como prova do amor de Deus para com todos nós, certo? Para aqueles que acham que a aparição não foi suficiente, que tocar não foi suficiente, a Bíblia deixa uma outra marca inequívoca, né? Que Jesus comeu depois da ressurreição. E se Jesus comeu comida terrena, não foi para alimentar alguma outra coisa que não fosse o seu próprio corpo, né? Porque o seu espírito e a sua alma não se alimentam de coisas terrenas, né? Então, outra prova que Jesus continuava homem é que ele comeu com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus pediu alimento, deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu diante deles para que eles não tivessem dúvida que ali estava o próprio Cristo. Por que que Jesus fez isso? Porque queria mostrar que realmente havia ressuscitado, seu corpo era glorificado, mas continuava sendo um corpo verdadeiro. Então ele aparece para os discípulos, pede para os discípulos tocarem, né, nas suas mãos, ou seja, sentirem ali as suas chagas onde os pregos foram inseridos. Tomé, que não estava presente no momento, ele é chamado para participar deste momento, ou seja, Cristo aparece individualmente para ele. Se não fosse suficiente só a aparição, Cristo come com os discípulos. E uma outra prova é quando Jesus subiu ao céu, ou seja, ele se reúne ali com os discípulos e se despede dele, ou seja, 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu. Os discípulos ficaram olhando enquanto ele era levado. Então, dois anjos disseram: esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Ou seja, este mesmo Cristo que vocês estão vendo agora subindo em glória, com um corpo glorioso, com um corpo transformado, um dia ele vai voltar dessa mesma forma. Ou seja, perceba algo importante. Os anjos não disseram voltará como espírito, nem disseram voltará de outra forma, eles disseram voltará do mesmo modo. Ou seja, este corpo que vocês viram, este corpo que vocês tocaram, este corpo que esteve com vocês comendo, ele voltará de novo da mesma forma. Traduzindo, o mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que vai voltar. O mesmo corpo glorificado, transformado que subiu, é o mesmo que vai voltar. O mesmo Senhor e o mesmo Salvador é o que subiu, será o mesmo que vai voltar. Próximo ponto. Jesus continua sendo o nosso mediador. Ou seja, hoje Jesus está sentado à direita do Pai, só que antes de vir ao mundo era uma natureza divina,
agora está sentado à direita do Pai, a natureza divina revestida por uma humanidade transformada e gloriosa. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Observe que Paulo escreveu isso muitos anos depois da ascensão. Ele não disse Cristo Jesus que foi homem. Ele escreveu Cristo Jesus, homem. Ou seja, a humanidade continua ligada à divindade, continua revestindo a divindade. Até hoje, Jesus continua sendo Deus e continua sendo homem, ou seja, ele não perdeu a humanidade. Por que que isso é tão importante? Porque Jesus continua representando a humanidade diante do Pai. Antes de vir ao mundo estava a divindade, o eterno diante do Pai. Ao vir ao mundo, a humanidade está diante do Pai agora. Quando pecamos e nos arrependemos, é Jesus Cristo que intercede por nós, ou seja, Deus e homem. A Bíblia diz: Ele vive para interceder por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25. De forma que, como ele foi revestido por essa humanidade, ele conhece as nossas lutas, conhece as nossas dores, conhece as nossas tentações, sente as nossas fraquezas. Por quê? Porque ele continua sendo verdadeiramente homem e, ao mesmo tempo, Deus. Ou seja, a sua intercessão ela é perfeita, ou seja, ele possui a autoridade perfeita. Temos um Salvador que ele entende a nossa realidade, né? Porque é o divino que se foi revestido por uma humanidade. Não é somente o divino ali, certo? Próximo item, Jesus é a primícia da nossa ressurreição. E para ser a primícia da nossa ressurreição, ele não poderia ser divino, porque se o divino for o primeiro a ressuscitar, né, o primeiro homem a ressuscitar seria a primícia da ressurreição humana. E como Cristo foi revestido por essa humanidade, ele é a primícia daqueles que possuem humanidade e que dormem. A ressurreição de Jesus não é importante apenas para ele. Ela aponta para aquilo que acontecerá conosco. Paulo chama Cristo de as primícias dos que dormem, ou seja, a primícia da humanidade, daqueles que morreram. Ele foi o primeiro a ressuscitar, não completamente divino, mas Deus e revestido pela humanidade. As primícias eram os primeiros frutos da colheita, indicavam que toda a colheita estava chegando. Da mesma forma, Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado para nunca mais morrer, e nós seremos os próximos. Quando nós formos ressuscitados, os nossos corpos serão transformados em um corpo glorioso para que possa habitar a eternidade. Quando Cristo voltar, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados. Depois disso, os salvos que estiverem vivos também serão transformados e nosso corpo será semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Como Paulo mesmo diz, transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ou seja, este corpo a qual nós habitamos, que é o corpo da humilhação, que é o corpo pecaminoso, que é o corpo da morte, esse vai ser transformado à semelhança do corpo glorioso de Cristo, né? Isso gera em nós uma esperança maravilhosa. Essa humanidade, ela vai permanecer pela eternidade em Cristo? É justamente isso, né?
Talvez seja uma das verdades mais impressionantes da Bíblia. O Filho de Deus assumiu a natureza humana na encarnação e nunca mais abandonará, porque ele poderia muito bem anular, rejeitar a natureza humana depois de ressuscitar. Na verdade, em Cristo nós temos a união entre a natureza divina e a natureza humana é eterna. Jesus continuará sendo Deus e homem por toda a eternidade. Quando estivermos na Nova Jerusalém, veremos o mesmo Senhor que nasceu em Belém, né? Porque lembre-se, do mesmo jeito que ele subiu, é do mesmo jeito que ele vai descer, ou seja, que ele vai voltar. O mesmo que andou sobre as águas, mas agora com o corpo transformado e glorioso, o mesmo que curou os enfermos, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou e o mesmo que voltará em glória. Ou seja, ele continua sendo homem e ele continuará para sempre, certo? Então, o que é que isso significa para nós? Isso enche o nosso coração de esperança por 4 significados. Significado número 1. Existe um homem glorificado no céu, representando toda a humanidade e não representando somente a divindade, porque ele foi revestido por uma humanidade, sendo Deus e homem. Também significa que a nossa natureza humana foi exaltada na pessoa de Cristo. A partir do momento em que Deus foi revestido pela humanidade, a natureza humana foi glorificada diante do Pai, diante da humilhação de Cristo. Significa também que um dia nós receberemos um corpo transformado e glorioso, à semelhança de Cristo, para habitarmos a eternidade, né? E também significa que nunca estaremos distante de um Deus distante, né? Ou seja, significa que nunca estaremos diante de um Deus distante, na verdade, né? Porque Jesus Cristo, que é a divindade, foi revestido pela humanidade e isso nos aproxima e não nos distancia. Nosso Salvador conhece as nossas dores, porque viveu como nós vivemos, mas também venceu onde cada um de nós fracassou. Qual é a conclusão do nosso estudo? É que a encarnação de Cristo, embora muitos tenham ela como temporária, ou seja, durou somente o período em que ele esteve do seu nascimento até a crucificação, quando o Filho de Deus se fez homem, essa união passou a fazer parte da sua pessoa para sempre. Quando Jesus ressuscitou, ele não abandonou, não rejeitou a humanidade. Hoje, Jesus reina no céu como o verdadeiro Deus e como o verdadeiro homem. Ele intercede por nós e prepara lugar para nós. E um dia voltará da mesma forma que ele subiu, certo? Por isso, nossa esperança não está apenas em uma alma que viverá para sempre, mas na promessa de que, assim como Cristo ressuscitou em um corpo glorificado, nós também ressuscitaremos para viver eternamente com Ele. A maior prova é que o próprio Senhor declarou: porque eu vivo, vós também viverão. João capítulo 14, versículo 19. E para finalizar, essa é uma das mais belas verdades da fé cristã. O Filho de Deus se tornou-se homem por amor de nós e continuará sendo Deus homem por toda a eternidade, para que possamos viver para sempre em sua presença. Ou seja, Deus não abandonou a sua humanidade quando ele ressuscitou. Não, essa humanidade foi integralizada à divindade, de forma que essa humanidade agora passou a ser eterna
não essa humanidade andâmica, pecaminosa, mas essa humanidade transformada e glorificada através do sacrifício de Cristo, certo? Espero que você tenha gostado desse estudo, espero que você tenha entendido a profundidade do tema de hoje, mostrando que Jesus ressuscitado, sim, ele possuía, continuava possuindo ali uma humanidade e não era somente um espírito, como muitos pensavam. Que Deus abençoe cada um de vocês, Pai do Senhor, e até o nosso próximo encontro.